Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe e de perto, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Arte e Notícia e o meu muito obrigado a você que nos acompanha nesse projeto de retomada, né? Na nossa mídia agora, não sei se é bem podcast ainda, se é videocast, a gente não sabe, mas não importa, o importante é que a gente está aqui com espaço trazendo para vocês conteúdos e falando de arte, de notícia, de cultura, de jornalismo e de assuntos diversos. Hoje, recebendo um amigo querido, mas eu não sei bem com quem eu vou conversar ainda. Seria com o Irineu Curtulo ou com o Neu? Fredo, pela nossa amizade, que já faz trocentos anos, e pela sinceridade da nossa amizade, hoje você pode conversar com o Irineu Curtulo, com o Neu, com quem você quiser. Fique à vontade, querido. Hoje você liberou geral. Hoje está liberado geral. Muito bem. A gente volta já já. Vamos aí para os recados dos nossos anunciantes importantes e a gente volta para a sequência do Arte e Notícia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast, está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui, conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte e Notícia, o som da informação. Estamos de volta aqui no Arte e Notícia, hoje conversando com meu amigo e amigo de muita gente, figurinha carimbada conhecida na cidade. Você estava pensando, não é só na cidade, né? Dado também o seu tempo aí de vida e rodagem, né? Em outras cidades, o próprio tempo que você ficou, e vai contar essa história também, do sebo na própria rodoviária, muitas conexões foram formadas, né? Seu Irineu Constantino Curtulo Júnior, é isso? Esse é o cara, pode ter certeza. Olha, Fredo, felizmente, a minha vida, eu acho que ela foi produzida por alguma coisa mais ou menos parecida com história e felicidade. Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha vida, porque eu não sei o real motivo, mas o legal é que eu atraio boas pessoas. Não sei se isso é um dom meu ou se é um plano de vida, não sei. Irineu Constantino Curtulo Júnior, o Neu, né, para todos nós, mas Irineu Curtulo como escritor, ele é ararense, há 50 anos já está nessa área, né, de escrita, de poesia, e é muito legal porque você teve um tempo em São Paulo. Vamos começar dizendo o seguinte, antes de chegar no escritor. Sei. Porque como hoje está valendo, a gente pode misturar os três personagens, né? Vale tudo. Como eles se conheceram e como você conheceu eles? Bem, Fredo, nesse caso é uma longa história, hein? Vamos tentar ser mais assim. Mas vai ser difícil. É o seguinte, desde moleque, 15, 16 anos, eu com 16 anos já tinha escrito 3 óperas rock. Que legal. E infelizmente foram queimadas. Mas você lembra os nomes?
Lembro, era o lado oculto, que era essa busca eterna de Deus, né? Traumas de adolescente, aí não precisa nem falar porquê, né? E Viagem ao Mundo Só Meu, que para mim é a melhor das três. Era a melhor. Qual é? Viagem ao Mundo Só Meu. São 9 ilhas. Sim. 9 ilhas percorridas por alguém que quer buscar a solidão. É uma obra fantástica, mas infelizmente foi queimada. Quando você falou aí da primeira, que é, como é que chama? O Lado Oculto. O lado oculto. Você falou, busca por Deus. Tal. É por Deus ou pelo mistério que a nossa alma insiste em chamar de Deus? Quando você está na adolescência, e eu sempre fui um cara contestador, nunca fui um cara de aceitar as coisas pré-fabricadas, nunca fui assim desde moleque, é buscar algo tangível, sabe? Alguma coisa que você consiga pegar em suas mãos. Essa é a fase da adolescência, né? Então, o lado oculto é mais ou menos isso. Basicamente, ele começa... Como é que ele começa? Eu não me lembro nem como era o início, mas era em algum lugar, alguma coisa, em algum lugar, dentro ou fora existe um oculto. Era mais ou menos, começava assim. Então, por isso você já pensa assim, caramba, o que esse moleque está querendo encontrar? Em algum lugar? Então, quer dizer, parece que tem que ter um espaço reservado para esse cara. Essa sua iniciação na arte, na cultura, através das óperas rock, a partir daí o que sucedeu? Um vazio. Eu me formei como eletrônico, trabalhei 10 anos na IBM, e nesse período eu parei de escrever completamente. Mas por que você parou de escrever? Porque eu me tornei uma pessoa que eu não era. E isso me influenciou demais na não escrita. Tanto que, depois de uns 5, 6 anos de IBM, eu fui tentar escrever a primeira palavra que veio na época, era um formulário de impressora, guerra. Eu só escrevi essa palavra e parei de escrever, voltei a escrever com 39 anos. E por que você se tornou uma pessoa que não queria se tornar? Circunstâncias? Eu acho que é conveniência, viu, Alfredo? A conveniência, ela barra muito a sua, principalmente na sua criatividade. Porque você se deixa levar pelo que a sociedade lhe propõe. E isso, essa conveniência, essa troca, né? Ela é extremamente dura com a criatividade. E tanto que a primeira palavra que veio no formulário foi guerra, né? Então, é traumático isso. Seja a circunstância, seja a conveniência, ambas não requerem coragem? Ela requer coragem, mas se você está dentro de um espaço onde todas as circunstâncias são delimitadas, para quê? Para que você caminhe com uma vida, como uma vida que as pessoas esperam que você tenha, vira conveniência. Ópera rock, IBM, palavra guerra no formulário. A partir daí? Então, aí a minha vida se tornou uma vida normal, né? Uma vida normal. O que você chama de vida normal? Eu chamo de vida normal aquilo que não sou eu. Isso é o que eu chamo de vida normal. Hoje eu levo uma vida natural. Né? A minha vida é natural. A partir dos 39, 40 anos, eu passei a viver a minha vida como uma vida natural. Eu sempre, é aquela coisa assim, eu não deixo a vida me possuir, eu possuo a vida. Né? Você acha possível isso acontecer de forma integral e verdadeira? Claro que não, isso é utópico, né? Mas, Fredo, desde moleque eu sempre fui muito, muito seletivo. E essa minha personalidade seletiva,
ela tem dois prismas. Um é aquele do arrogante, né? Outro é aquele que atrai boas pessoas. Foi o que eu até falei, acho que no Sim, início sim. na apresentação. Porque, poxa, eu sou assim. Se você acha que isso é bom para você, Bora caminhar junto, né? Vamos, junte-se a mim. Vamos nessa. Isso é por isso que eu falei, a primeira é do arrogante. Eu tenho essa, entre aspas, fama de um cara arrogante. Mas eu não acredito que eu seja arrogante. Eu acredito que eu sou seletivo. Só Pessoalmente, eu nunca ouvi qualquer alusão ou citação a essa pecha de arrogância. Desculpe. Aliás, porque nós somos amigos e provavelmente mas você não iria gostar nada de ter ouvido isso. Né? Veja, o que você está dizendo aí tem muito a ver com uma situação, eu não vou aqui citar nomes, mas que nós vivenciamos juntos há alguns anos, quase 10 anos, acho que mais 10 anos. Sei. Diante de um contexto, e do contexto, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso, mas já adiantando um pouquinho, de um movimento que você criou em Araras, chamado Pontuação. Sei. Pontuação, para quem não sabe, era uma celebração à arte autoral. Vamos resumir dessa maneira? Bom, né? E o Neu foi um dos responsáveis por abrir espaço para artistas autorais, na música, no teatro, enfim, em várias expressões, várias linguagens. Sim. E eu me lembro que na época, algumas pessoas não entendiam muito bem por que as pessoas se aproximavam de você. Você lembra dessa conversa que nós tivemos? Sim. E eu falei para uma pessoa em especial, falei, talvez porque ele ainda, ou ele tenha resgatado, ou ele ainda permanece, ele luta para manter o espírito da arte vivo dentro dele. Né? E a arte tem muito a ver com a humanidade, e humanidade tem muito a ver com espontaneidade, com criatividade. É difícil às vezes as pessoas entenderem, né? O que é ser íntegro? Íntegro é ser correto em tudo, parará. Para, isso não existe. Ser íntegro significa ser inteiro, com todos os seus defeitos e suas virtudes. Com certeza. Não é isso? Então talvez seja essa seja a razão, ou uma das razões, que as pessoas se aproximam de você. Por exemplo, nós já não estamos mais assim, já não frequento mais a sua loja como frequentava antes, porque não tenho absolutamente tempo. Ô Fredo, por favor, não chame o sebo de loja. O sebo. E a gente não tem mais conversas porque cada um tem uma correria da vida, né? Sim, claro. Mas a amizade permanece, e quando ela permanece, como está aqui, tem quem está acompanhando, percebe que é uma conversa absolutamente não produzida, espontânea e natural. Sim. Talvez seja essa a razão das pessoas estarem perto de você, justamente você ser quem você é. Obrigado pela... Isso é um elogio. Mas vindo de você, nem é elogio, porque eu sei que você gosta de mim, então fica no seu crédito. Ô Fredo, você falou de pontuação e eu gostaria de falar um pouquinho só sobre isso. Você quer fazer uma ponte da guerra, do formulário com pontuação já, ou quer passar em alguma situação? Não. Eu só queria fazer um parênteses em relação à pontuação. Pois não. Todos os humanos, todos, sem exceção, existe um artista dentro de cada um. Sim. Pode ter certeza. E essa é a expressão máxima do movimento pontuação. Infelizmente, ele está no seu túmulo lá quietinho. Quem sabe um dia ressuscita. Eu já te falei isso. E aqui é importante, olha que coisa interessante, a gente não tinha colocado isso na pauta. Mas... Aliás, tinha pauta? Não tinha. Escrevi umas coisas aqui, mas caiu tudo. Eu acho que a sua leveza e generosidade em entregar para os
mais próximos, os artistas, amigos. Né? E quando ele fala de arte, gente, preste atenção, nós não estamos falando aqui de arte. Arte autoral não significa arte autoral profissional. De maneira alguma. Alguma. Alguns fazem da arte a vida profissional. É. Mas a arte, ela é uma resposta à tenebrosidade que encontramos na vida. Ela é o espelho da vida, né, cara? Não é? É. Então todos nós podemos nos expressar. Sim. O Oswaldo Montenegro tem uma coisa linda, uma frase dele, fala assim, canta, toca, pinta, representa, faça o que tiver que fazer. Eu já falei isso. A arte salva. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Não é? Então, o caso do pontuação, eu acho, já te falei isso uma vez, você não gostou, e se não gostar, vai falar novamente aqui, é retomar. É retomar, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não têm, por N razões, não conseguem retomar esse trabalho, ou vamos trocar trabalho, o trabalho fica muito pesado. Muito. Essa proposta. Né? De modo que você ainda está aí, você é o pai de muitos. E talvez seja a hora de repensar essa volta. Ô Fredo, se tem uma coisa que eu não tenho o menor espírito, é de liderança. E infelizmente, o pontuação exigiu isso de mim. Deixa eu só terminar. O senhor é um líder natural. Não, mas o caso é o seguinte, Fredo, você ser líder é uma coisa, que as pessoas esperem que você use essa liderança sempre, isso é muito cansativo. É muito cansativo. O que eu tentei por algum tempo levar no pontuação foi exatamente isso. Eu gostaria que outras pessoas encampassem aquele movimento e levassem junto comigo o movimento. Não, se o Neu não erguesse o dedinho, parecia que tudo estava parado. E isso me deixava muito triste. Isso tem muito a ver com a referência. Eu sei, Fredo, mas essa referência ela deveria se expandir, sabe? Você ter como referência se esse morre, velho, e daí? Acabou o projeto? Esse movimento é um movimento que eu achei assim, eu tive a honra de participar, de ser convidado por você, pelo menos em 3 ou 4 ocasiões, e é muito importante porque ele deu voz a muitos talentos, né? Com certeza. Espaço para muitos talentos que até então não tinham. Exato. Né? Vou dar aqui um exemplo do que a gente está falando. Agora em abril, nós pudemos fazer na qualidade de estar na pasta da cultura, organizar o Festival Iana da Canção de Araras. Fantástico. Que foi maravilhoso. Festival autoral, compositores, riquezas regionais espalhadas pelo país, compositores do Brasil, praticamente do Brasil todo. Enfim, eu nem vou entrar nesse mérito. Sim. Mas é importante que não só o Iana permaneça, que venham outros, não só na linguagem musical, literatura, teatro, sim. Dança, enfim, toda a arte. As mais variadas expressões. E talvez seja a hora de aproveitar esse momento, não só do ponto de vista do poder público, mas também da iniciativa privada, ou pensando de forma conjunta, em voltar com projetos como esse. Porque projetos como esses dão oportunidade às pessoas. Você não acompanhou, ou talvez você tenha acompanhado, a rodoviária de Araras se transformava de quando em quando, lá em algumas ocasiões, era um sarau, literalmente um sarau, um festival de artes. Ô, Fredo, né? ali na rodoviária... Rodoviária porque o sebo do Neu ficou muito tempo lá na rodoviária. Né? Foram 13 anos. E é o seguinte, tem uma molecada, quando eu vim para Araras e montei o sebo, antes até de montar o sebo,
Mas teve uma molecada que eu vou usar um entre aspas aí, porque é uma palavra meio forte. Eles me idolatravam pelo meu estado poético em São Paulo, como underground. Explique isso para as pessoas poderem entender e fazerem essa ponte na cabeça delas aí. Então, vamos falar sobre aquela palavra guerra. Formulário da IBM. Teve um espaço de tempo, tá? Eu levei uma vida normal, aos 39, 40 anos, acho que era 38, 39, 40, não me lembro bem. Eu lancei um livro, meu primeiro livro impresso. Como é que chama? Chamava-se... Chama, né? Caramba, Órbitas Paralelas. Órbitas Paralelas. Volume 1, porque teve o volume 2. E eu peguei, eu imprimi 1000 livros, 1000 exemplares, e fui para São Paulo. No início, trabalhava ali na Avenida Paulista, mais ou menos às 5 e pouco, quando os executivos saíam das suas tocas, e vendia livro ali de bar em bar, ali no MASP também, eu vendia bastante livro ali no MASP, e eu passei a viver exatamente dessa maneira, ou seja, eu sobrevivia da venda dos meus livros. E essa maneira de vida, Fredo, ela tem 2 parâmetros. Um é aquele que você é um marginal. Né? É um marginal. E eu me lembro bem que meu irmão, falecido José Paulo Curto, ele dizia assim: nossa, você parece um mendigo. E a gente na época chamava de mindingo, né? Lembra? Mindingo. Nossa, você parece um mendigo. E realmente, eu estava pouco me lixando com minha vestimenta, eu tinha um piquá e punha meus livros lá e saía para vender. Enfim, mas tem o outro lado, que é o lado da idolatria pela carência. E pela idolatria, realmente, de você ser executar um processo completamente contrário de toda a sociedade, do que a sociedade pede, né? E aqui em Araras, quando eu vim para cá, eu encontrei essa molecada, sabe? E essa molecada frequentava o meu sebo de uma maneira bem, assim, como se nós fizéssemos um podcast, mas sem microfone, sem câmera, sem nada. Era muito diálogo, cara. E como eu tinha já esse projeto do Movimento Pontuação, essa molecada começou a interagir e gostar demais desse projeto. Fizemos um lançamento até no teatro lá do Centro Cultural, o Manifesto do Pontuação, que foi uma coisa maravilhosa. Sabe, artistas de Araras e da região, pessoal do teatro, pessoal do cinema, cara. Tinha até pessoal do cinema lá. Literatura, artes plásticas, enfim, todas as artes reunidas e mostrando para a plateia que estava ali presente o que era aquele movimento que dava um basta para os direitos autorais. E isso, para a adolescência, você ter um movimento rebelde, entre aspas, rebelde, para a adolescência é tudo. Sabe? Eles encamparam de verdade, cara. Era uma coisa maravilhosa. Enfim. Então, esse lado underground meu, né, como poeta underground de São Paulo, ele causou esse frisson em relação a essa molecada. E foi muito legal no começo, viu, Fredo? Muito legal. Eu tive a honra de ter você participando, sim, algumas vezes. Nem me lembro se foram 3, 4, 10 ou 20. Mas nós trouxemos para o mundo artístico, para o mundo conhecer muitos artistas que nem estão mais aqui em Araras e tem muita gente que nem no país está. Sim. E com arte, viu, sim, Fredo? Sim, não é aquela coisa de, não, eu estou decacegando lá na Inglaterra. Não. O cara está vivendo da arte. Sabe? Isso me deixa muito...
eu vou falar a palavra orgulhoso, porque parece que eu continuo sendo arrogante, mas eu me sinto orgulhoso, sim, de ter trazido essa molecada para emergir no mundo artístico. Eu não acho que seja arrogância. Eu acho que a gente precisa ter uma clareza nas questões que envolvem as relações humanas, de modo que é preciso que se tenha humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo e a humildade para reconhecer que a gente foi utilizado, foi um instrumento para determinada coisa acontecer. Você foi um instrumento. É isso. Então não é arrogância, é humildade. Sim, sei lá. Não. Mas é isso. Então, todo o movimento que aconteceu foi em decorrência exatamente disso, dessa idolatria inicial dessa molecada. Eles me veneravam, sabe? Aquela coisa, porra, eu queria fazer o que o Neu faz. Aliás, o que o Neu fez. E foi isso. Foi muito bacana, cara. Foi uma época, assim, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, importante intervalo. Estou conversando com o Neu Curto, o Irineu Curto, o Irineu Constantino. Na verdade, eles se perdem entre eles são eles, não são? Não vem a questão agora. A gente volta já? Não saia daí. Na volta tem música, hein? A gente vai tocar violão aqui também. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast. Está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui, conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte Notícia, o som da informação. Vamos voltar com essa canção? Sim. Giramundo. Toquei lá em uma das edições do Pontuação. É a aventura do Guilherme andando de bicicleta sem rodinhas. Nela eu falo sobre meu pai, que havia feito a mesma coisa há 30 anos. Falo do meu neto, que ainda é um projeto, né? Mas também o título da música, Neu, é uma homenagem para Dona Rita, mãe do meu amigo Zezinho Godoy, que construía giramundo, aqueles brinquedos decorativos, né? Aliás, eu tenho lá guardado alguns ainda. Um sábado à tarde, o mundo todo a girar, o céu azul tão lindo, grama, terra, sol e ar, sorrisos de alegria, ansiedade ao caminhar. Era um novo desafio, começar a pedalar. O chão era o limite de um sonho a conquistar. Meu pequeno passarinho aprendendo a voar. Tem uma variação tonal. A vida é tão bonita e tem tanto a ensinar. 30 anos se passaram e a emoção me fez chorar. Um choro de alegria que um dia vai
é isso. Giramundo. Valeu. Lá, pontuação, uma honra ter tocado com você, lá para vocês. Ô, Fredo, imagine essa música, você estava violão e voz. E como você mesmo disse, um tom acima, um tom abaixo, eu não entendo absolutamente nada disso, mas é um tom acima, um tom abaixo. Os entendidos entenderão aí. Sim, mas imagine essa música com arranjo, com vários instrumentos, sabe? Meu, é muito linda essa música. Por isso que quando você me pediu, ô Neu, escolhe uma música aí, né? Poxa, provavelmente eu podia escolher muitos Miltons da vida, Chico da vida. Porra, mas você sabe muito bem que isso não faz parte da minha vida. Você é um grande compositor. Obrigado. Então, meu filho, pô, eu vou pedir Chico e Milton para quê? Eu prefiro Fredão. Eu agradeço, carinho. Mas enfim, voltamos aqui para o nosso Arte Notícia, hoje recebendo o Neu Cúrtulo, e a gente falou aqui, olha, falamos bastante coisa já, né? Falamos da sua origem com a ópera rock, falamos dos seus formulários na IBM, falamos de você na Paulista vendendo os seus livros como artista e poeta underground, falamos da sua volta para Araras, e agora eu queria falar com você também a respeito da sua família. Uau! Minha família. Começando, sim, pelos meus pais. Meu pai, Irineu Constantino Cúrtulo, exatamente o exemplo de pessoa para mim. Sabe? Tudo que eu aprendi em relação às coisas boas que eu tenho, provavelmente, vieram do meu pai. E minha mãe, Abigail Leme Cúrtulo. Tenho 3 filhos. Irineu Constantino Cúrtulo Neto. Eu quis me vingar do meu pai. Falei, não, vai ter o mesmo nome. Ele brigou com você? O Neto? É. O Neto, durante um tempo brigando. O Neto chama Irineu Cúrtulo Neto para ele. Não tem o Constantino. Não tem. Aí depois o Neto tem uma empresa de distribuição de equipamentos de segurança. A Vanessa, minha filha, professora. É professora de português, gramática, literatura e principalmente redação, fantástica. É uma escritora nata. Quando ela resolver abraçar a ideia de escrever um livro, é uma escritora fantástica. E o Bruno André Cúrtulo, que também não usa o André, nunca. Eu acho que nenhum dos meus filhos gostaram do nome do meio. Do meio. É estatístico, ele trabalha no mercado pago, como estatístico. Enfim, estão todos bem criados. Tem netos, né? Tem netos. Eu tenho 5 netos, o Laís, Leonardo, Eloá, Luísa e o Davi. E fui casado, inicialmente esses 3 filhos meus foram com a Jota, né, da Algisa. E hoje não, né, há 20 anos, sou casado com a Karina. Karina Mami Sekimoto. Psicóloga, doutora em neuropsicologia. É complicado ou é mais fácil ser casado com uma psicóloga? Para mim é fantástico, porque é psicoterapia gratuita, né? E 24 horas, cara. Mas você também é pai de cachorros, né? De pets. Sim, né? sim. Nossa, quer dizer, na realidade eu sou pai, eu sou um pai meio estranho, porque eu não sou um cara amante de cachorros. Eu respeito muito, não os trato de maneira agressiva, jamais. Sou muito carinhoso com eles. Mas quem ama cachorro de verdade em casa é a Karina. Então nós temos apenas 2 Akitas, machos. Não quero te fazer chorar, mas você teve uma grande amiga peluda, que eu conheci, não foi? Jazz, fantástica. Era uma pastora, sinceramente, Fredo, eu conheci poucos cachorros da minha vida, mas eu tenho absoluta certeza que a Jazz nunca foi um cão. Eu tenho certeza que é um anjo. Aquilo lá é um anjo em forma peludo. Coisa
anormal. Era um ser humano, assim, angelical. Em E forma de eles cachorro. marcam, né? Eles marcam a gente, marcam demais. Ô Nil, falando um pouquinho agora, a gente comentou aqui a respeito do pontuação, falamos dos movimentos. Como é que você enxerga hoje a cultura no Brasil? Fredo, Eu sei que você não fica em cima do muro, não. não, eu não fico em cima Mas do muro. é importante a gente fazer essa análise. eu não Eu digo no modo geral, tá? Fala no modo geral. Eu vou dizer o seguinte para você. Eu vou falar da cultura como se eu estivesse falando de qualquer outro setor de atividade da política brasileira. O que falta no Brasil, é uma coisa que se chama continuidade. Poxa vida, eu tenho certeza absoluta que todos, sem exceção, mesmo que você possa ter uma contrariedade absurda em relação a qualquer político, mas todos tiveram algum projeto que teve um fascínio interessante. O que acontece? Não há continuidade. Sabe? Muda-se o governo. Às vezes, Alfredo, o pior que eu acho, que às vezes é o mesmo, da mesma linha política, e não dá continuidade àquilo. Sabe? É como se todos os planos diretores fossem jogados no lixo. Sabe? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Sabe? Não só na cultura. Mas como nós vamos voltar, vamos falar sobre a cultura, sabe? Eu tenho certeza que num processo municipal, para a gente ficar mais próximo, né? Eu tenho certeza que o que você fez, será que vão dar continuidade? Não, eu não fiz nada. Não, você deve ter feito, Alfredo, como eu já disse para você, no começo do seu mandato. Eu me retirei da vida cultural por uma série de motivos. Mas é claro que você fez alguma coisa. E sabe uma coisa importante. Eu vou falar sobre um projeto seu que foi fantástico. Quem é que nesses 100 e poucos anos que Araras existe, quem é que durante todo o processo que ela se estendeu pelos palcos musicais, deu alguma importância para a Iana? Não, eu acho que muita coisa foi feita lá também. Nós simplesmente acho que somamos, né? Você deu, se existiu, eu não me lembro, eu tenho 60 e poucos anos, eu não me lembro de nada que Araras fez por essa senhora fantástica da música sertaneja. Eu não conheço. Mas, mesmo que fora feito algumas coisas, você deu continuidade. É disso que eu estou dizendo. Sabe? Todos fazem projetos magníficos. Todos têm alguns projetos magníficos. Não estou dizendo se são bons ou ruins, mesmo sendo magníficos. Mas é falta de continuidade. Sabe? É falta de continuidade. E quando eu digo continuidade, eu não digo da cultura só. Porque para você ter continuidade, tem que ter um poder executivo que fale assim, olha, essa é a verba destinada verdadeiramente para a cultura. Tá? Já que nós estamos falando da cultura. Então, veja que é um processo de uma engrenagem. Executivo que tem que dar continuidade é um executivo. Depois, secretário que tem que dar continuidade é secretário e criar novos projetos para que sejam melhorados, sejam ampliados. É né? claro. Para mim é uma coisa tão simples. Só que nós gostamos de complicar as coisas, sabe? E eu saí do cenário cultural justamente por isso, sabe? Eu falei assim, meu Deus, quando é que vai haver continuidade? E eu não estou falando de absolutamente ninguém em relação à pessoa. É essa pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa.
ou aquele dirigente, aquele gestor. Não, não é isso. É de um modo geral. Perdão. É isso, então eu vejo isso, sabe? Eu sinto muita falta da continuidade. Eu não sei se eu sou um cara extremamente romântico em relação a isso, mas eu sinto muita falta disso. E isso em todos os setores da atividade política. É isso. A impressão que a gente tem, você sabe que uma coisa interessante, você me dá a oportunidade de falar numa coisa. Precisa cair por terra aquela ideia. Porque na minha gestão foi diferente, porque eu fiz isso, porque era diferente, ou porque... vou te falar. Eu passei muitos anos da minha vida do lado do balcão. Isso. Hoje eu estou do lado de cá. As pessoas não têm a menor ideia do que é isso. Eu entendo. Né? O que a gente consegue fazer, e é por isso que eu honro aqueles que me antecederam, porque todos tentaram fazer alguma coisa. E por N circunstâncias, alguns conseguiram mais, outros menos, aguinha. E o que a gente percebe é que você tem bons projetos. Eu vou lhe dar um exemplo. Tem bons projetos para... Vamos retomar. Exato. Vou dar aqui em primeira mão. Já começamos, tivemos que parar, e agora em julho, a gente começa a retomar o projeto, que era o projeto de 10 anos atrás, o Domingo Rock. Sim, lá no... Né? Sim. Vai para outro lugar. Nós tivemos agora um problema lá no Centro Cultural de manutenção do Teatro de Arena da Marquise, que ela começou a baluar, tal, e a gente precisa fazer uma intervenção ali, vai ser levado para outro espaço. Mas é uma coisa que acontecia lá, é bom, vamos trazer de volta. Por que não? Você está entendendo? Já fizemos isso o ano passado, fizemos algumas edições. Retomamos a ideia da Quinta Blue, Jazz and Blues, né? E durante um tempo. É claro que você vai fazendo ajustes, né? Vai lapidando, contextualizando aquela proposta, aquelas situações, mas veja, são coisas que nasceram lá atrás. Você falou da Iana, sabe o que me deixa feliz? Me deixa feliz é ver, ainda não está no ponto que a gente gostaria que tivesse, mas a escola de artes pulsando, pequenininha, mas estamos lá, levando arte, ensino, formação. Eu vou colocar um parênteses aí nessa sua breve explanação. Alfredo, imagina toda essa empolgação que você tem e que você coloca em prática. De repente aparece o seu sucessor e corta tudo isso. É isso que eu não admito. Não pode. Mas a escola de artes, a escola de artes e algumas ações, elas são ações permanentes, de política pública permanente. Não pode ser rompida. Você vê como é gostoso, né? Falar não pode ser rompido? Não pode ser rompido. Não pode ser rompido. E não é porque a gente está fazendo. Por quê, Neu? Porque lá atrás, eu fui professor da escola de arte, escola livre de música, você lembra? Uhum. De 2010 a 2013. Eu tenho alunos. Vou te contar uma coisa aqui que foi muito emocionante para mim. Depois de 14 anos, eu estava afastado dos festivais, né? Sim. Aí eu, despretensiosamente, me inscrevi no Festival de Porto Ferreira. Coloquei lá O Segredo dos Pardais, que aquela canção foi para a PTV, enfim, a história que você já sabe. E fui chamado, fui lá. Sexta-feira, na eliminatória, e o final era domingo, dia 24 de março. Rapaz, eu fui com uma leveza de alma, porque é o seguinte, depois de um tempo, quando a gente fica mais velho, você não quer mais brilho, você não quer mais flash, você não quer mais nada. A única coisa que você quer é ter um tempinho para você falar a sua verdade com o seu violão. Só isso. Isso basta. Porque alguém vai se identificar com isso, com aquilo outro. Né? Isso tem muito a ver com a plateia de que eu conto em uma outra história. E aí, quando eu subi ao palco,
fiquei muito emocionado, porque encontrei entre os jurados uma ex-aluna minha. Olha só que fantástico. Depois ela fez um relato, um testemunho lá na minha postagem, então achei muito bonitinho, lindo e emocionante. Então veja, o trabalho lá de trás chegou frutos. Hoje ela é uma menina fantástica, professora de música, cantora. Estou falando da Savana Mirella. Aliás, grande profissional. E você sabia que você fez parte disso, na história? E aonde aconteceu isso? Dentro do poder público. Exato. Na Escola Livre de Música, que hoje leva a Escola de Artes e Ofício, né? Mas a essência é a mesma. Só se mudam os nomes, mas enfim, isso é outra questão. Mas a ideia tem que permanecer. Você falou da Ana, bacana. Mas sabe o que me satisfaz também? É ter, para um menininho de 2 anos de idade, que hoje tem 52, quando ele assistia a banda no Coreto, ele ia para a praça para assistir a banda no Coreto, pela mão do pai e da mãe. Esse menininho no futuro estaria gestor da cultura da sua cidade, nunca havia sonhado e pensado nisso na vida, e a banda volta ao Coreto, volta à praça, volta à atividade pelas mãos. Então isso, cara, é maravilhoso. Olha, você vê, veja bem a última frase que você disse. Volta pelas mãos. Meu, isso nunca tinha que ter parado. Percebe? Isso é disso que é nisso que eu bato. Esses hiatos, né? Meu, que hiato? Para que ter hiato se a coisa é boa, plena? Funciona, né? Lógico. Se a coisa é plena. Então, dê continuidade, sabe? As coisas, mesmo que as coisas que não sejam tão interessantes, sabe o que acontece? Às vezes a ideia é boa, mas o início da execução não é tudo aquilo. Dê, sabe, melhoria a esses constância. Belos... Exato, é continuidade. Ô Fredo, na boa, para mim, tudo depende disso que eu acabei de dizer. Continuidade. E não é só do gestor da cultura. Tem que ter a cabeça do executivo, tem que ter a cabeça do poder legislativo. O legislativo tem que entender o que significa a cultura, sabe, para o macro em relação à sociedade. Me permite uma soma aí? Sim. E os próprios artistas se organizarem dentro daquilo que converge, não no que se diverge. Exatamente. Né? Mas, Fredo, no início da nossa conversa, no primeiro bloco, eu falei sobre liderança, sabe? E a liderança não significa gestão. Sim, óbvio que não. Você entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela significa gestão, sim. O que nós precisamos é de líderes com credibilidade, sabe? Porque se você tem a credibilidade como liderança, os projetos acontecem naturalmente. Sim. Sabe? Sim. Porque e a formação de vários líderes, não é aquela coisa de depender de uma pessoa, outra pessoa. Não. Isso é tudo balela. Vamos puxar aqui o começo da nossa conversa? Isso tem muito a ver com a questão do pontuação. Né? Voltamos lá. Exatamente nesse contexto. Fredo, sabe que uma vez um menino, hoje ele é pós-doutorado em filosofia. Ele está no Canadá. Ele fez pós-doutorado na Alemanha sobre Goethe. Então você imagina a cabeça dessa pessoa. Ele chegou para mim na época, ele era um desses membros participantes do início do Pontuação. E ele me disse o seguinte: sabe o que está me preocupando um pouco, Neu? É a estética. Eu virei para ele e falei assim: cara, na boa, você não entendeu porra nenhuma do que significa o Pontuação. Você quer fazer o Pontuação dentro de um nível de estética onde a poesia esteja
contextualizada num mundo até parnasiano, o problema é seu. Sabe? Então, essa é a ideia do pontuação. Sabe? Não é estética, não é porra nenhuma, porque você tem que ter, sabe, a possibilidade de vômito. Essa é a ideia do pontuação. É você ter a possibilidade de vômito a partir do que alguém fez. Sabe? Aquele símbolo dos 6 círculos acima da linha, né? Aquilo aparentemente fala, nossa, o que é bexigas ao ar? Não. Aquilo tem um motivo, cara. Sabe? Continuidade. Além de ser continuidade, a abertura. Sim. Sabe? Primeiro a abertura. Porque toda pontuação veio de um quase clima de fracasso em relação às reticências. Eu não aguentava mais usar aquelas reticências. Você entendeu? Pô, chegou um momento que eu falei assim... Elas precisam ser preenchidas. Isso. Né? E o detalhe que me deixou extremamente como um poeta fracassado, eu falava, poxa, ninguém pode fazer nada com isso daqui? Foi aí que foi criado a pontuação. Sabe? Desse fracasso que eu tive poeticamente em relação à reticência. Aí eu falei, não, eu não vou deixar um ponto lá embaixo na linha, não. Eu vou jogar um ponto acima e vou deixar aberto. Justamente para isso, sabe? Para que as pessoas pudessem vomitar essa arte, mesmo não sendo artística. Por isso eu disse para esse cara, desse menino, na época era um menino, hoje é um senhor quase. Não, senhor ele não é. Mas disse a ele, foda-se com a sua estética, cara. Vá procurar um mundo dentro do próprio pontuação onde você possa elaborar essa estética. Mas o que vale no pontuação é o vômito. Mas não pense primeiro na estética. Né? Não, esquece da estética. Isso. Muito bem. O papo está maravilhoso, mas o tempo também ele é impiedoso, né? E passa muito rápido. Eu queria agradecer muito você estar comigo hoje aqui, na segunda edição do nosso Arte Notícia. Eu acho que quem te conhece amou ter a tua volta aí, digamos, para falar desses assuntos, né? Posso falar um pouquinho, só uma coisa, claro. Fred, que eu acho que eu me esqueci. Claro. Em breve, depois de 20 e poucos anos, eu vou lançar novamente um livro impresso. Uau! O título foi elaborado pela minha esposa, Karina. Ela é fantástica nessas coisas de títulos, eu deixo tudo com ela. Chama-se Para Não Ler. E provavelmente, acho que o mês que vem estará nas impressoras. Estarei esperando o seu chamado para adquirir e a gente divulgar aqui também no Arte Notícia. Opa, tá eu bom? agradeço. Eu que agradeço a você, obrigado pelo carinho, obrigado pela verdade, pela amizade tão genuína que você tem por esse sujeito tão cheio de erros e defeitos e imperfeições. Nossa, que bom. Muito obrigado por atender esse convite, e eu não posso deixar de perguntar para você duas coisas. Pergunte à vontade. Hoje vale tudo. Me diga, para você, o que é arte? Olha, você sabe que eu já respondi isso para você como Irineu Curto, o escritor. E você sabe que um professor de literatura me ligou, que ele assistiu a entrevista. Ele falou, cara, eu nunca vi uma definição tão enraizada na própria raiz da arte. Falei, poxa, que bacana. Mas eu digo o seguinte, o Fredo, a arte para mim é aquilo que você se vê no espelho, sabe? A arte para mim
a verdade que não existe dentro do próprio ser e, ao mesmo tempo, incorpore-se a ele, sabe? Para mim, a arte é a observação do universo, sabe? E, felizmente, a arte é a reprodução do universo. É mais ou menos isso. Obrigado mais uma vez. E a você que está com a gente aí, ó, eu acho, se eu gostei, acho que gostou também, né? A gente volta no próximo episódio, o terceiro do nosso Arte Notícia. E lembrando, hein, ó, para não ler. Para não ler. Para não ler. Isso. A gente vai estar divulgando aqui também. Um forte abraço a você, um beijo grande para você de perto, para você de longe. Até a próxima. Podcast Arte Notícia, com Fredo Júnior.